Olá, pessoal, boa tarde. Mais um episódio podcast Modo Cristão. E o tema de hoje é conhecimento que leva ao propósito. Você conhece Jesus? Você tem conhecimento de Deus? Você sabe quem realmente é o Senhor na sua vida? Você sabe qual é o propósito da sua vida? Quero deixar essa palavra para nós, para que possamos entender, compreender qual é o propósito de Deus para a nossa vida e também podermos conhecer verdadeiramente a Jesus. No livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração para a igreja de Colossos. Ele pede que a igreja de Colossos, ela seja cheia do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ele pede isso com o sentido de quê? De que a igreja, ela tem entendimento, ela tem a sabedoria, ela venha conhecer a Deus verdadeiramente e ela venha ser digna de estar na presença do Senhor. Seja uma igreja digna, uma igreja que dê frutos, uma igreja que ande de acordo com a palavra de Deus. E nós precisamos ter esse conhecimento de Jesus, esse conhecimento da palavra de Deus. E essa é uma oração que nós devemos fazer todos os dias na nossa vida. Senhor, que eu seja cheia do conhecimento da tua vontade. O que é esse conhecimento da vontade de Deus? É intimidade, é comunhão, é experiência com o Senhor. Nós não podemos viver uma vida morta, uma vida aonde nós não temos a consciência de que o Espírito Santo está dentro de nós e que o Espírito Santo ele quer nos usar. O Espírito Santo ele quer nos levar a um nível mais profundo de intimidade com o Pai. E não há intimidade se nós não desejarmos buscar isso com o Senhor, se nós não buscarmos a face do Pai. Essa é uma oração que nós precisamos fazer todos os dias. O apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado com a igreja de Colossos. O apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo, ele foi o nome mais importante no Novo Testamento, porque ele foi aquele homem que levantou igrejas, que abriu igrejas em toda aquela região da Ásia. E ele traz essa oração para nós hoje. Essa oração para nós hoje, ela é muito real, ela é muito verdadeira, ela é atemporal. Toda a Bíblia, né? Quando a gente começa a ler a palavra, estudar a Bíblia, nós vemos, nós percebemos que ela é atual. Ela fala para nós hoje como ela falou antigamente. E o apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado com a igreja. Ele queria que a igreja avançasse. Ele queria ver os crentes, os cristãos em Jesus Cristo, como pessoas que se moviam a buscar ao Senhor em santidade, a buscar a visão de Deus, a buscar um chamado para a sua vida. Porque nós não vamos conseguir entender o nosso chamado, o nosso propósito, se não tivermos um relacionamento com o Senhor verdadeiro, se não nos aprofundarmos no Senhor, nos aprofundarmos no Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fez essa oração para a igreja de Colossos, e essa oração nós devemos fazer para nós devemos fazer para a igreja. Ele tinha todo um cuidado pastoral, né. O apóstolo Paulo, ele queria cuidar da igreja, ele zelava pela igreja, ele zelava pelos cristãos. E esse desejo do coração dele, que seja um desejo do nosso coração nos dias de hoje. Querer, sabe, conhecer verdadeiramente o Senhor, sabe, ter um conhecimento profundo dele, não um conhecimento raso, um conhecimento que fique só na teoria, mas um conhecimento prático, uma vivência, sabe, experiência com o Senhor. Uma experiência que vai trazer vida, que vai trazer renovo, que vai trazer restauração, que vai trazer propósito para nossas vidas. Qual é o seu propósito? Qual o meu propósito? Eu conheço Jesus de verdade ou o relacionamento que eu tenho com Jesus é superficial? O relacionamento que eu tenho com ele não me leva, sabe, a entender o chamado que ele tem para a minha vida, o propósito que ele tem para a minha vida e para a sua vida. O Senhor, ele quer mais de nós. O Senhor, ele requer mais de nós. Ele requer que sejamos uma igreja relevante, uma igreja que influencie essa sociedade. Ele quer que nós sejamos cristãos que vão impactar a vida das pessoas, impactar aonde nós estamos inseridos. Precisamos ser cristãos relevantes nessa sociedade corrompida que vivemos hoje. Mas como podemos ser esses cristãos relevantes se nós não conhecemos verdadeiramente Jesus Cristo? Se nós não conhecemos o Senhor?
se nós não temos intimidade com o Pai, se nós não temos relacionamento com o Espírito Santo, porque é isso que o Espírito Santo quer de nós, relacionamento, intimidade, comunhão, se aprofundar em Deus, entender do Senhor a vontade para a minha vida, a vontade para a sua vida. A Bíblia fala assim que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, que os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos de paz, que os caminhos do Senhor para nós são caminhos de bênção. Mas isso requer de nós atitudes de obediência, atitudes de renúncia, atitudes de querer estar diante do Senhor no trono da tua graça, atitude de chegar ao santo dos santos, de chegar naquele nível de intimidade de uma tal forma, sim, algo tão sobrenatural na nossa vida, sabe, que não é mais a nossa vontade que vai nos dominar, o nosso desejo que vai nos dominar, mas é o Espírito Santo de Deus, é a vontade de Deus. Nós somos chamados para algo maior. Todo cristão foi chamado para algo maior na sua vida. Nós não podemos perder tempo, não podemos caminhar em superficialidade com o Senhor, porque o sacrifício de Jesus ele foi muito grande. E Jesus ele se revelou, ele morreu, ele se revelou a nós para que tenhamos intimidade com o Pai, para que fôssemos reconciliados com o Senhor. E muitas vezes a nossa atitude, ela não tem sido digna, sabe, de honrar ao Senhor, de honrar ao Pai. Nós precisamos buscar isso na nossa vida, ter zelo pelo Senhor, como o apóstolo Paulo tinha pela igreja, ter zelo pelo Senhor, zelo pela palavra, zelo pela igreja, zelo pelos cristãos, zelo pelas almas perdidas. Precisamos nos aprofundar no Senhor. Quantas pessoas vivem hoje de uma forma superficial? Muitas vezes elas estão na igreja, elas têm até um cargo, têm títulos, mas elas não têm intimidade. Elas não conhecem Jesus. Você pergunta para ela assim: "Quem é Jesus?". Ela não sabe te responder quem é Jesus Cristo. Ela não sabe definir Jesus Cristo. Ela não tem um relacionamento com Jesus real, mas de é um relacionamento, assim, de religiosidade, é um relacionamento de rituais, é um relacionamento de sacrifícios, mas sacrifícios de tolo. Não é aquele sacrifício de louvor que vai trazer glória ao nome do Senhor, mas sacrifício de tolo. Muitas vezes, nós cumprimos somente rituais, mas esquecemos de deixar o Senhor trabalhar na nossa vida para que tenhamos um coração quebrantado e possamos obedecer a sua palavra. Muitas vezes, alguém fala para nós: "Faz isso, faz aquilo, vai em tal lugar, faz tal coisa", mas isso não leva à intimidade com o Pai. Isso pode fazer com que você busque mais a Deus, mas não leva à intimidade, porque intimidade é relacionamento, intimidade é comunhão. Intimidade é ler a palavra. Intimidade é conhecer a palavra do Pai. Intimidade é conhecer Jesus. A palavra revela Jesus e Jesus revela o Pai. Jesus é Deus andando no meio de nós. Se nós quisermos conhecer ao Pai, nós temos que conhecer Jesus. Se nós quisermos conhecer o Espírito Santo, nós temos que conhecer Jesus e conhecer o Pai. Porque o Espírito Santo ele é Deus e ele está dentro de nós. Ele tem uma obra maravilhosa na minha e na sua vida. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, Deus tem uma grande obra na sua vida". Muitos interpretam isso como uma obra, assim, de um chamado ministerial, de um chamado específico. Tudo bem, é válido também, mas a maior obra que Deus quer fazer na nossa vida é a nossa mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de coração. É ter um coração regenerado, transformado, santificado pelo poder do Espírito Santo. Um coração que ouve a palavra de Deus, um coração que escuta o Senhor e um coração que obedece, um coração quebrantado. Muitos de nós não temos um coração quebrantado diante do Pai. Muitos de nós não choram diante do Senhor. Às vezes vivemos uma religiosidade tão grande, sabe? Aquela questão, só cumprir ritos, vou na igreja, cumpro as ordenanças, tudo é válido. Temos que ir na igreja, precisamos cumprir o temos que ir na igreja, precisamos cumprir temos que ir na igreja, precisamos cumprir as ordenanças sim, porque são mandamentos que Deus deixou para nós, mas nós precisamos fazer as coisas com o Senhor de uma forma real, não no superficial.
E muitas vezes é assim que nós estamos, falamos demais, somos muito teóricos, mas na prática não há vida em nós. Na prática não há vida de Jesus em nós. Na prática, as pessoas olham para nós e não veem, sabe, a luz do Espírito Santo de Deus brilhando através das nossas vidas. Há hoje, sabe, um entendimento de que servir a Deus, viver para Deus, sabe, é só você trabalhar na igreja, servir na igreja, trabalhar, 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 é ter títulos, é ter cargos, é ter nome, mas não é isso. É muito mais do que isso. Servir a Deus é muito mais do que uma religião, do que você estar na igreja. Não, servir a Deus é muito além disso. Servir a Deus é buscar a face dele diariamente. Servir a Deus, sabe, viver para Ele, sabe, é deixar que Ele faça uma obra grandiosa na nossa vida. Porque é isso que Ele quer fazer com a gente, nos transformar a cada dia, a sua imagem e semelhança. Não há como sermos transformados, não há como ter uma mudança de mente se nós não conhecermos o Senhor, se nós a cada dia não buscarmos conhecê-lo mais e mais e mais. Para que essa transformação, ela venha fluir da nossa vida de dentro para fora. Há muita transformação de fora para dentro, sabe. Muitas pessoas, por fora, elas mostram uma capa de santidade, mas é uma máscara da hipocrisia. Uma máscara da hipocrisia, uma máscara de falsidade, porque por dentro o seu coração está podre. O coração está cheio de inveja, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, falta de perdão, egoísmo, avareza, soberba, orgulho, presunção, obras da carne, sabedoria carnal, né? Quando a gente começa a falar da sabedoria carnal, quando a gente vai lá no livro de Tiago, fala sobre a sabedoria carnal, que ela é terrena, que ela é diabólica, tudo isso que eu acabei de falar agora. Não há como ter um conhecimento de Jesus Cristo se nós não começarmos a buscar a face dele e pedir que ele nos limpe, que ele nos purifique, que ele traga pureza aos nossos corações, que ele nos revele quem ele é de verdade, para que através disso nós possamos nós confrontar o pecado que há em nós. Aí vem o arrependimento e vem a mudança de mente, a mudança de coração, para que tenhamos um coração que agrade ao Senhor. Porque o que importa é agradar a Jesus. O que importa é que o nome de Deus seja glorificado. O que importa é o zelo que nós temos para com o Senhor e para com a sua obra. E há muita superficialidade hoje no nosso meio. Não tem conhecimento do Senhor. Lá no livro de Oséias fala assim que o povo perece por falta de conhecimento, é verdade. Muitas pessoas têm perecido por falta de conhecimento do Senhor, porque não têm experiências verdadeiras com Ele, sabe? Não tem conhecimento dele. E precisamos tomar cuidado com experiências com Jesus, sabe por quê? Porque nem toda experiência é do Senhor. Toda aquela experiência que contradiz o que a palavra de Deus diz, não é do Senhor. Toda experiência que nós temos, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Quantas pessoas aí tendo experiências com Jesus Cristo, falando que foi uma experiência com Deus, teve uma experiência com Deus, conta o seu testemunho, mas quando você começa a ouvir, você percebe que tudo que a pessoa está falando daquela experiência que ela teve, não está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então é uma experiência diabólica, é uma experiência demoníaca, porque Satanás ele faz isso na vida das pessoas. Satanás coloca em nós, sabe, essas visões demoníacas, esses pensamentos maus, ele sopra em nós e precisamos ter cuidado. A Bíblia fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne ela é fraca mesmo. E sem um conhecimento da vontade de Deus para nossas vidas, nós vamos cair sempre. Eu não estou dizendo que nós não vamos pecar, porque nós pecamos. Não é isso. Nós somos pecadores. É uma luta diária da carne contra o espírito. Nós vamos continuar pecando, mas a gente não vai pecar de uma forma premeditada. O pecado ele vai ser um acidente na nossa vida. E a partir do momento que a gente vai pecar, a partir do momento que a gente peca e percebe que é um acidente, o que que nós vamos fazer? A gente confessa o nosso pecado, a gente pede perdão a Deus e a gente muda de direção.
Mas para isso há necessidade de conhecer a vontade do Senhor para nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Conhecer a Deus, entender o seu propósito para nós, o chamado para nós. Pessoas hoje, elas vivem aleatoriamente. Existem cristãos que estão há anos na igreja e elas não sabem o seu chamado. Elas não entendem o propósito para qual Deus a chamou. E muitas vezes está batendo cabeça em um ministério que Deus não quer que ela esteja, porque acha que aquilo ali é para ela, que aquilo ali é para a vida dela. Então, pessoas confusas, pessoas distraídas dentro da igreja com o seu chamado, com o seu propósito. Por quê? Porque não tem aprofundamento no Senhor, porque não tem conhecimento de Jesus. Estão aquém da vontade de Deus para sua vida. Pessoas desapercebidas. Muitas vezes buscando algo dentro da igreja, algo na obra do Senhor, buscando algo de Deus que o Senhor não tem para ela. Nós precisamos ter cuidado com isso. Precisamos entender o propósito de Deus para que possamos andar no centro da tua vontade. Precisamos conhecer Deus verdadeiramente para que possamos andar no centro da sua vontade. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Verdade é Jesus. A verdade é a palavra. Se você quer conhecer a vontade de Deus para sua vida, o propósito de Deus para sua vida, você tem que estudar a palavra. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo para se revelar a você. Eu preciso pedir que o Espírito Santo se revele a mim todos os dias e fale comigo todos os dias, para que eu não venha sair do caminho, para que eu não venha ficar desapercebida nem distraída. E mesmo assim, a gente às vezes se vê distraído, se vê desapercebido, mas o importante é reconhecer, levantar e caminhar. É ser persistente, é ter constância. Caminhada cristã exige constância. Pessoas estão desanimando por qualquer coisa, porque estão sendo enganadas por Satanás, estão sendo enganadas pelo seu ego, pela sua vontade, pela sua carne, estão indo e fazendo coisas que Deus não mandou, aí ficam frustradas, decepcionadas, com raiva de Deus, porque as coisas não dão certo na sua vida. Mas por que que não dá certo? Porque você está fora do centro da vontade de Deus, porque você não obedece, você é uma pessoa desobediente. O desejo de servirmos ao Senhor será em vão se não entendermos corretamente aquele a quem queremos servir. Nós precisamos entender esse Deus que nós queremos servir. Precisamos conhecer esse Deus que queremos servir. Esse Deus que nós dizemos que amamos, que adoramos. Precisamos entendê-lo. Precisamos buscar a sua face verdadeiramente. Precisamos estar aos pés da cruz. Porque a gente só conhece verdadeiramente Jesus, ele se revela a nós quando nós estamos aos pés da cruz. Coisas espirituais ele revela para os espirituais. Coisas maduras ele dá para cristãos maduros. Ele não dá, ele não revela, sabe, os seus sonhos, os seus propósitos. Ele não revela os seus sonhos e os seus propósitos, os seus projetos para menino. Pessoa inconstante, que não tem constância. Não pessoa que não erra, pessoa que não tem constância. Ele não revela, ele não dá coisas para menino, dá para adultos espirituais. Homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres que têm o desejo de fazer algo mais. Homens e mulheres que desejam impactar essa nação. Homens e mulheres que querem alcançar vidas para ele. Sabe, o apóstolo João, ele foi o único apóstolo que foi aos pés da cruz com Jesus, o único. Todos os outros fugiram. Judas se matou. Judas se matou, se suicidou. Os outros 10 fugiram, com medo de serem perseguidos também por causa de Jesus. Mas João não. João, ele foi o único que foi aos pés da cruz. O único que estava ali com Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres que acompanharam Jesus. Interessante que as mulheres não têm medo, né? Algumas mulheres foram até o fim, elas não correram.
Ficaram ali aos pés de Jesus na cruz, com a mãe de Jesus e com o apóstolo João. E que grandes coisas o Senhor revelou para João. João escreveu o livro de João, 1 João, 2 João, 3 João, o Apocalipse, que é a escatologia, né? O livro escatológico que fala sobre os últimos tempos, final dos tempos, sobre a volta de Jesus. Olha, olha quantas coisas maravilhosas que o Senhor revelou para João. João morreu na velhice dele. João morreu de velhice, mas João foi o único que foi aos pés da cruz. Ele não teve medo, ele foi corajoso, ele foi ousado. E nós precisamos ter essa coragem, essa ousadia que João teve, que o apóstolo Paulo teve. E os outros tiveram depois também. Depois, quando eles foram revestidos com o Espírito Santo, eles também tiveram coragem, foram ousados. Mas João não. João, naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, ele foi ali aos pés da cruz. Ele ficou aos pés da cruz até o final. E isso está faltando para a igreja de hoje. Isso está faltando para os cristãos de hoje. Ficar aos pés da cruz de Jesus. Em obediência a Ele, obediência à Sua palavra. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos entrar no trono da graça, no Santo dos Santos. Pedir que o Espírito Santo se revele a nós e que sejamos conduzidos por Ele na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Pedir que Ele se revele a nós. Que Ele revele a Sua palavra a nós. A palavra de Deus, ela fala de Jesus. A palavra de Deus, ela fala do propósito para nós. Precisamos, todos os dias, ter esse entendimento. Abrir a nossa mente, o nosso coração, se nós quisermos algo mais, se nós quisermos impactar. Se eu quero conhecer a vontade de Deus, viver no centro da tua vontade, eu tenho que buscar essa face. Eu tenho que buscar a face do Pai, sabe? Mas com sinceridade de coração, com sinceridade. Não de uma forma que os outros venham ver, que os outros venham olhar, a máscara, né, da hipocrisia. Muitas pessoas estão fazendo as coisas para os outros verem, as pessoas acharem bonito. Pessoas estão querendo títulos. Tem título, mas não tem intimidade. Tem cargo, mas não tem intimidade. Às vezes tem até eloquência, mas não tem intimidade. Tem habilidade, mas não tem intimidade. É revestido dos dons espirituais, mas não tem intimidade. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos viver uma vida de intimidade com o Pai. Eu preciso viver uma vida de intimidade. Você precisa viver uma vida de intimidade. Se nós quisermos conhecer, nos aprofundar no Senhor, sabe? Não ficar mais no raso, como o rio, né? A gente entra vamos entrar numa piscina. Na piscina que você entra, ela é rasinha, mas ela vai ficando funda. Muitas vezes a gente fica só naquele raso da piscina, mas o Senhor quer que a gente mergulhe na piscina toda. Ele quer que a água nos cubra. E que água é essa? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos cobrir com o seu poder, com a sua ousadia, com a sua intrepidez. João, ele foi aos pés da cruz. Apóstolo Paulo era intrépido. Apóstolo Paulo, ele não tinha medo. Apóstolo Paulo, ele ia, ele tinha coragem, ele tinha ousadia. Não só ele, mas muitos outros ali estavam ao lado dele. Eles não tinham medo. O que importava para eles era levar a palavra de Jesus. O que importava para eles era alcançar vidas. O que importava para eles era cumprir a missão, o propósito, o chamado. E isso tem que ser importante na nossa vida. Cumprir o propósito, cumprir a missão, cumprir o chamado. Porque aí as coisas vão fluir, aí as coisas vão acontecer. Eu e você precisamos aprender a viver de acordo com os planos do Senhor, com os caminhos do Senhor. Precisamos nos aprofundar no Espírito Santo de Deus. Olha só, além do pleno conhecimento da vontade do Senhor, Paulo deseja que os colossenses possam andar dignamente diante do Senhor. Devemos viver de um modo que reflita adequadamente o que Deus havia feito por eles e estavam fazendo na vida deles. Se eu sou de Jesus, eu tenho que viver de uma forma, sabe, que eu possa refletir
o que Deus está fazendo na minha vida e o que Deus está fazendo através da minha vida. Eu preciso refletir o caráter de Jesus na minha vida. Eu tenho que refletir esse poder do Espírito Santo sobre a minha vida, essa ousadia, essa coragem, essa constância. Mas precisa de mim, de você, tomarmos uma atitude de não mais viver no raso, de não mais viver sem o conhecimento da vontade de Deus, de não mais viver sem intimidade com o Senhor, sem intimidade com o Espírito Santo. Precisa haver em nós um desejo contínuo de buscar a Deus, de buscar a sua face, sabe? De buscar os seus desígnios para a nossa vida, os seus planos para a nossa vida, os seus sonhos para a nossa vida. Queremos muitas vezes realizar sonhos, mas, mas são sonhos que não estão de acordo com os sonhos que Deus tem para nós. Precisamos priorizar as coisas de Deus na nossa vida. Ah, eu vou priorizar as coisas de Deus, mas vou deixar família, vou deixar emprego. Não, não é nada disso. Priorizar as coisas de Deus é colocar Ele em primeiro lugar. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É o que? É pensar no Senhor o tempo todo. É querer ter um relacionamento o tempo todo. É querer obedecer. É querer viver de uma forma que o agrade constante. É querer viver de uma forma que o agrade diariamente. Precisamos disso na nossa vida. Não tem como, sabe, um cristão desejar realizar as coisas para o Senhor, mas o seu coração não há sinceridade, não há motivação correta. Muitos estão fazendo para Deus com a motivação errada. Sua motivação é se engrandecer. A sua motivação é que o seu nome seja glorificado. A sua motivação é ganhar pessoas para você, não para Jesus. A nossa motivação é ganhar seguidores para Jesus. As pessoas hoje querem seguidores para elas. Não há intimidade, não há profundidade. Essa pessoa não conhece Jesus de verdade. Essa pessoa ela está desapercebida. Essa pessoa não entendeu o que é servir a Deus. Essa pessoa não entendeu o que é viver os planos de Deus, o que é viver os sonhos do Senhor para a sua vida. Não é fácil, não, muitas vezes, você renunciar. Deixar de viver os seus sonhos para viver os sonhos de Deus não é fácil. Mas a recompensa será muito, 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 muito melhor. Quando nós decidimos viver os sonhos de Deus para a nossa vida, quando nós decidimos viver os propósitos de Deus para a nossa vida, quando nós decidimos buscar o Senhor de verdade, todos os dias, diariamente, em intimidade, comunhão todo dia, dentro da nossa casa, do nosso lar, nosso trabalho. É isso que Jesus quer de nós. Em todo tempo, em todo momento, estar pensando nele, estar adorando ele, estar vivendo para ele. Isso é adorar em espírito e em verdade, né? Mas Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Não somos nós que procuramos. É Deus que procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor o tempo todo, a todo momento. No trabalho, na escola, na vizinhança, no seio da família, ali em pensamento, com a sua vida, ele está adorando a Deus. Que adoração é estilo de vida. Adoração é um estilo de vida do cristão. Como eu adoro a Deus? Agradando a Ele, obedecendo a Ele. Adorar a Deus é simplesmente cantar um louvor. Muitas vezes hoje tem pessoas cantando aquilo que não vivem. Louvor, louvores muito bonitos, muitos louvores com uma letra maravilhosa, que são orações, mas você canta aquilo ali, mas você não vive. Você canta que você adora, mas você não adora. Porque nós mostramos a nossa adoração verdadeira ao Senhor é quando nós honramos a Ele. É quando nós obedecemos a Ele. Sem obediência não tem como honrar a Deus. Sem obediência não tem como adorar a Deus. Sem obediência não tem como viver um estilo de vida que o agrade. É obediência. A Bíblia fala, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Mas muitas vezes é mais fácil você sacrificar. Muitas vezes é mais fácil você ir no monte. Muitas vezes é mais fácil você fazer uma campanha de 7 dias. É mais fácil você ir no vale. É mais fácil você pegar ir na igreja
toda semana pegar uma pedrinha e levar para casa, como se aquilo ali fosse um amuleto. Isso é mais fácil, porque isso não exige de você uma obediência sincera, porque você fica no superficial. "Ah, eu faço a campanha, Deus está vendo. Ah, eu vou no monte, Deus está vendo. Vou fazer um propósito de 21 dias no monte, vou lá orar por uma causa". Mas no seu dia a dia você não obedece às coisas mais simples da palavra, por exemplo, como honrar pai e mãe, por exemplo, como não irar seus filhos, por exemplo, como amar a sua mulher, como perdoar, como não ter mágoa no seu coração, coisas simples, não tão fáceis, mas mais simples. Então, às vezes, é mais fácil eu fazer uma campanha na igreja de 7 dias, 20 dias, do que obedecer a palavra. Mas aí não é intimidade, é superficial. "Ah, mas Deus me abençoa". Sim, porque ele é longânimo, porque ele é bom, porque através da bênção dele, ele quer que você abra o seu entendimento. Através da bênção dele, ele quer que você o conheça verdadeiramente. Mas tem pessoas que entram ano e sai ano e continuam nisso. Não se deixam ser tocadas pelo Espírito Santo. Não abrem o seu entendimento, sabe, para perceber qual é o verdadeiro sentido dessa palavra cristão. Qual é o verdadeiro sentido de estar na presença do Senhor e carregar esse nome de Cristo, esse nome de cristão. Isso é muito sério. Há uma responsabilidade em nós. Precisamos ser cuidadosos com a nossa vida. Precisamos ser zelosos com a nossa vida para não causarmos escândalo no evangelho do Senhor. E muitas vezes não há esse entendimento. Vou para o lado mais fácil, mas não tem intimidade. Quer ser íntimo de Jesus? Começa a obedecer a Ele. Começa a obedecer a sua palavra. Quer conhecer a vontade de Deus? Começa a estudar a palavra. Quer viver no centro da vontade de Deus? Busque na sua palavra. Busque na oração. Busque no jejum. O jejum é opcional. O jejum, ele quebranta o nosso coração. O jejum, ele faz isso conosco. Quando o nosso coração realmente está contrito, ele quebranta o nosso coração. Mas o jejum é opcional. Ele é importante, sim. Pessoa que quer fazer o jejum, faça. Mas se você não tem condições, Deus vai te abençoar do mesmo jeito se você tiver um coração contrito diante dele, se as suas orações forem sinceras diante dele. Ele vai te abençoar, ele vai te conceder do mesmo jeito, você fazendo jejum ou não. O jejum liberta vidas, liberta. O jejum, ele é muito bom, mas para quem tem condições de fazer. Se você não tem, não faça. E seja uma pessoa que obedece a Deus, que Ele vai te abençoar do mesmo jeito. São disciplinas espirituais, né? Jejum, oração, palavra e serviço na casa de Deus. Muitas vezes ficamos tão envoltos em tanto serviço na casa de Deus, que nós esquecemos de ter intimidade com Ele. Precisamos avaliar a nossa vida espiritual, precisamos avaliar o nosso serviço na casa do Pai, precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Eu quero trabalhar na casa de Deus, eu gosto de trabalhar na casa de Deus, mas isso não pode interferir na minha família, isso não pode interferir no meu casamento, isso não pode interferir na criação dos filhos. Muitas pessoas estão envolvidas em tantas obras, tantos ministérios na igreja, e a família está ficando de lado. Jesus, ele não quer isso para mim e pra você. Acha que servir a Deus é aquilo ali, está só na igreja. Mas servir a Deus é muito mais que isso. Servir a Deus é um estilo de vida. Isso é que é servir a Deus. Conhecimento bíblico não é um acúmulo de informações, mas sim uma relação íntima, pessoal e experiencial com Deus. Conhecer a Deus é isso. Conhecer a vontade de Deus é isso. Ter entendimento, sabedoria é isso. O que é sabedoria? Sabedoria é praticar a palavra de Deus na sua vida. Mais do que saber sobre ele teoricamente, porque muitas vezes sabemos sobre ele só teoricamente, significa vivenciar seus propósitos, vivenciar, ter intimidade, ter experiência, ter comunhão, ter relacionamento, relacionamento de pai para filho. Nós temos filhos, a gente não conversa com os filhos, não quer saber das coisas dos filhos, a gente quer ajudar os nossos filhos.
e abençoar os nossos filhos, assim é Deus, assim é o Pai, porque Ele é nosso Pai. Ele não é um Deus que está lá no trono e não está olhando para nós. Ele é nosso Pai e Ele quer nos dar coisas, coisas boas. Ele quer que a gente suba de nível a cada dia. Ele quer que a gente se aprofunde mais e mais e mais a cada dia. Ele deseja isso de nós. Ele deseja que a nossa vida seja uma vida que reflete o caráter dele, que reflita as obras dele, que reflita o poder dele, a glória dele. A Shekinah, né? Poder de Deus. Shekinah é poder de Deus. O poder de Deus, que a Shekinah do Senhor esteja sobre a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado e engrandecido através da nossa vida. Mas para isso, exige de nós uma postura nesse tempo, nessa geração. Exige de nós uma postura muitas vezes radical. Cortar os laços com as coisas desse mundo mesmo. Uma postura radical. Para que possamos vivenciar a cada dia essa experiência de Jesus do nosso lado, essa experiência de ter o Espírito Santo dentro de nós, essa experiência de ter o Pai cuidando de nós, provendo na nossa vida diariamente. Muitas vezes é necessário uma mudança radical, para que o nome de Deus seja glorificado. Uma mudança radical, de acordo com a palavra de Deus. Quando eu falo uma mudança radical, uma obediência. Vou obedecer a Deus radicalmente. Não é deixar de fazer as coisas, não vou mais no cinema, não vou mais numa praia, sabe, não vou na casa da minha família, não é isso. Isso não é mudança radical. Isso é problema para sua vida. Porque Jesus não quer que você fique escondido, não. Jesus quer que você saia para a luz, que você vá para o meio das pessoas. Mas quando eu falo dessa mudança radical, essa mudança de mente, de coração, de pensamento, é a sua mudança interior, que vai refletir o amor de Deus na sua vida e através da sua. Amém? Deus te abençoe e fique.